Bem-vindos a esta nossa análise de hoje, onde a gente vai investigar um mistério histórico absolutamente fascinante. A gente vai tentar entender como uma geração inteira de pessoas comia hambúrguer, bebia Coca-Cola, batia ponto no McDonald's, sem contar uma única caloria e, o mais louco, simplesmente não engordavam. O que será que aconteceu com a nossa sociedade de lá pra cá? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Quando a gente olha para aquelas fotografias antigas da década de 70, o cenário é inconfundível, né? Praias lotadas em dias quentes de verão, calçadas movimentadas em manhãs de segunda-feira, refeitórios escolares e todo mundo parecia naturalmente magro. E o detalhe, ninguém ali era fanático por fitness, ninguém esquentava a cabeça com rastreamento de macronutrientes ou tentava fazer jejum intermitente. Como isso era possível? A resposta, por incrível que pareça, não tem nada a ver com uma restrição milagrosa de carboidratos. O pessoal daquela época vivia à base de pão branco, muita manteiga, carne vermelha farta e leite integral. E claro, eles adoravam aquele lanche de fast food. Mas mesmo com essa dieta super pesada, o resultado físico que eles tinham era radicalmente diferente e muito mais saudável do que o das populações modernas. Olha, os dados são de cair o queixo. Lá em 1970, só cerca de 13% dos adultos nos Estados Unidos eram considerados obesos. Hoje, esse número disparou para impressionantes 42%. É quase o triplo do índice num espaço de apenas 50 anos. E o que a gente precisa colocar na balança e pensar aqui é que a biologia humana não mudou nenhum milímetro nesse tempo todo. O que mudou de verdade foi o mundo ao nosso redor. Bom, para entender isso melhor, vamos dar uma espiada direto dentro da cozinha dos anos 1970. A gente precisa entender como alguns limites invisíveis, que já vinham embutidos na rotina de casa, mantinham a cintura de todo mundo fininha, sem que absolutamente ninguém precisasse tentar fazer dieta. Essa mudança invisível aconteceu bem debaixo do nosso nariz. Dá uma olhada nisso. Um copo normal de Coca-Cola num fast food dos anos 70 tinha só cerca de 200 mililitros. E aquele hambúrguer original pesava meros 45 gramas antes de ir para a chapa. Agora, se a gente comparar com o cardápio moderno, o refrigerante médio já bate os 620 mililitros e a carne base já começa com mais de 100 gramas. É um salto gigantesco. E não parou no fast food, viu? Os nossos utensílios de casa também sofreram uma espécie de inflação silenciosa. O nosso prato de jantar padrão cresceu de 23 centímetros de diâmetro na década de 70 para quase 30 centímetros hoje. A comida no prato pode até ser a mesma, mas esse espacinho extra acaba fazendo a gente consumir, sem nem perceber, 40% a mais de comida todos os dias. Nosso cérebro, que é programado lá desde os tempos das cavernas para não deixar sobrar nada, simplesmente obedece. Aí é que está um ponto crucial: as geladeiras. A cozinha dos anos 70 era um lugar abastecido para preparar refeições do zero. Tinha ingredientes reais, leite integral, ovos, blocos de queijo e, claro, as sobras do jantar do dia anterior. Num contraste brutal, a geladeira moderna virou praticamente um centro de entretenimento, lotada de lanchinhos embalados e iogurtes cheios de sabor e energéticos. A comida deixou de ser só um ingrediente para matar a fome e virou o nosso passatempo preferido de fim de noite. E se batesse aquela fome no meio da cardio, o que acontecia com as crianças? As mães de todos os lugares confiavam numa única frase, super poderosa, para garantir um intervalo natural sem calorias. Elas simplesmente diziam, espera até o jantar. E pronto, a criançada esperava. Sabe por quê? Porque não existia uma despensa entupida de lanches em pacotinhos individuais prontos para consumo imediato. Aquela fome comum, super saudável entre as refeições, que mantinha o peso de todos sob controle, meio que evaporou. Hoje em dia, ela foi atropelada por um hábito contínuo. A nossa média atual é comer ou beber alguma coisa a cada 2 horas e meia. Isso já nem é mais o corpo pedindo nutriente, né? É puramente um hábito, moldado pelo fato de que a gente tem comida infinita disponível o tempo todo. Então, vamos mudar de cenário e ver como o próprio ambiente físico daquela época exigia um atrito que era totalmente inevitável no dia a dia. Pensa num dia de verão típico. A infância não exigia que os pais matriculassem os filhos numa aula de esportes programada só para queimar calorias. As crianças simplesmente viviam na rua, andavam de bicicleta para lá e para cá, construíam fortes, jogavam bola num terreno baldio e ficavam brincando até a luz do poste acender. Elas voltavam para casa exaustas, queimando milhares de calorias por semana, pura e simplesmente porque ficar trancado em casa olhando para uma tela não era uma opção viável. E na hora de ir para a escola, o movimento também era garantido. A criança média da década de 70 ia caminhando, pedalando todas as manhãs. Se a gente trouxer isso para os dias de hoje, menos de 1 em cada 10 crianças faz esse trajeto gastando o próprio esforço físico.
O transporte ativo era a regra indiscutível, não a exceção. E para os adultos, a pegada era bem parecida. O mundo exigia bastante esforço manual constante. A grama era cortada empurrando uma máquina pesada, o chão era esfregado ajoelhado, as compras vinham na mão e muitos trabalhos exigiam ficar de pé horas a fio numa linha de montagem. Graças a esse atrito diário invisível, o adulto caminhava quase 50% a mais por dia em 1975 do que hoje. Era queima de caloria o tempo todo, sem esforço consciente e sem jamais precisar pagar uma mensalidade na academia. E sair para comer fora. O famoso fast food era um evento raro. Era aquela recompensa festiva de uma sexta-feira à noite ou para celebrar um aniversário especial. Não era nem de longe aquele jantar automático e triste de uma terça-feira qualquer, comido correndo dentro do carro a caminho de casa só porque a preguiça de cozinhar bateu forte. O fast food era um mimo. E mimos, quando são genuinamente raros, não causam um ganho de peso generalizado na população. Mas aí, a gente chega na década de 1980, e foi exatamente nesse momento que esse ambiente todo equilibrado virou de cabeça para baixo, redefinindo para sempre o jeito como a nossa sociedade se alimenta e se move. O detalhe importante é que nenhuma dessas mudanças veio sozinha do dia para a noite. Foi um efeito em cadeia. Na década de 80, o xarope de milho com alto teor de frutose inundou o mercado. Ao mesmo tempo, mais lares passaram a ter os dois pais trabalhando fora, o que significava menos tempo para cozinhar refeições reais. A televisão começou a prender todo mundo no sofá, os drive-thrus se multiplicaram e as empresas focaram absurdamente em lanchinhos de porções individuais para a gente comer em qualquer lugar. Foi a verdadeira tempestade perfeita de conveniência e inércia. E a gente tem que dar um destaque especial para esse ingrediente aqui. O xarope de milho com alto teor de frutose entrou rasgando na nossa cadeia alimentar no começo dos anos 80. Ele é um ingrediente baratíssimo e intensamente doce. De repente, ele deixou os produtos mais baratos e infinitamente mais doces, escondido até em alimentos salgados, tipo pão e ketchup. E olha só a coincidência. Foi exatamente nessa mesma década que as taxas globais de obesidade engataram uma escalada assustadora. O impacto sistêmico disso tudo foi brutal e transformou de vez as nossas regras alimentares básicas. Para a gente ter uma noção do estrago, a ingestão média anual de açúcar adicionado deu um salto de cerca de 18 quilos por pessoa lá em 1970 para um volume espantoso de 69 quilos por pessoa hoje em dia. Quando aquele sabor doce deixou de ser raro e especial, a gente passou a consumir isso aos quilos, de um jeito totalmente automático. E isso leva a gente a uma constatação bem profunda e a hora de questionar tudo que a gente acha que sabe sobre a força de vontade e o controle de peso na nossa era moderna. Sabe, é reconfortante a gente se culpar pela falta de disciplina, mas a verdade que os dados mostram é outra. O pessoal daquelas fotos com carinha de nostalgia dos anos 70 não era formado por seres humanos incrivelmente disciplinados. Eles também não tinham nenhuma genética magicamente superior à de ninguém que está vivo hoje. A força de vontade da humanidade não evaporou em 50 anos. A grande história real é super simples. Nossos pais e avós viveram num mundo estruturado onde se manter magro era, de longe, o caminho de menor resistência. Tudo lá era pouco otimizado para o conforto extremo e para o sedentarismo. Com refeições caseiras em horários fixos e o corpo precisando se mexer de forma inevitável, manter a forma acontecia naturalmente. Era algo totalmente garantido, sem ninguém nem pensar no assunto. A verdade é muito clara. A nossa sociedade não sofreu um apagão moral ou uma falha coletiva de autocontrole de uma hora para outra. O que aconteceu foi que todas aquelas velhas barreiras e freios ambientais que faziam com que a gente nem precisasse usar força de vontade foram silenciosamente e completamente desmontados para dar espaço para o nosso conforto e para a extrema conveniência atual. Então, o pensamento crucial final, aquele que a gente tem que levar para a vida depois dessa nossa análise, é o seguinte: agora que a gente entende exatamente o que mudou e como a conveniência moderna reescreveu a nossa biologia no dia a dia, como é que a gente pode, na nossa vida e na nossa sociedade, reconstruir esse caminho de menor resistência hoje? Pensem sobre as pequenas fricções que dá para trazer de volta para a nossa rotina. Onde é que a gente pode resgatar aquela simplicidade que acabou ficando lá no passado?